usar um apelido como maconheiros. Nós estamos aqui apenas para finalizar um pouco da arte medicinal na mente de vocês, trazendo desde o âmbito social, histórico, até a morfologia das próprias substâncias encontradas na planta. Dando assim, meu amigo Douglas vai começar a falar disso. Certo. Antes da gente começar a falar sobre a parte medicinal, que é o foco do trabalho, vamos falar um pouco sobre o que é a cannabis, como que ela chegou aqui, por que era usada. E, bem, a cannabis ela é um gênero de plantas, não é uma planta específica, é um gênero de plantas de várias espécies, sendo essas as três principais que a gente mais vê no nosso dia a dia, com seus usos datando do ano 2737 a.C., na China. É uma planta de origem asiática e lá já se tinham registros de tanto os usos industriais para a fabricação de tecidos, de cordas, de resinas, quanto para os usos medicinais, quanto para os usos recreativos. A cannabis foi chegar aqui no Brasil através da colonização, com a vinda dos escravizados africanos, que traziam sementes da cannabis em bonecas de pano e se utilizavam aqui no território da colônia digamos que dois motivos principais. Primeiro, a memória afetiva da terra natal, porque era uma coisa que por algumas etnias era utilizada e ainda é, como também por conta da própria escravidão, como uma forma de aliviar os males da vida na escravidão. Então, os escravizados negros geralmente utilizavam recreativamente e a coroa portuguesa e a elite portuguesa teve contato com a maconha, mas como o cânhamo, que é a forma industrial, produção de roupas, as velas das caravelas eram feitas da planta da cannabis, e o uso medicinal foi se expandir no fim do século XIX para o início do século XX, 1800 e pouquinho para 1900, onde eram prescritos para os pacientes, por exemplo, cigarros índios, uma marca de cigarros que tinha na época. Eram prescritos, como por exemplo a gente pode ver aqui na propaganda, asma, insônia, e também eram prescritos para crises epiléticas, um antiespasmódico, bem utilizado na época. Esse uso ele durou pouco, porque logo começaram as falas, os rumores sobre a cannabis ser algo negativo. Existem vários motivos que levaram à proibição, e nós escolhemos dois específicos para falar aqui, dois que se relacionam. A Convenção Internacional do Ópio e junto dos preconceitos raciais que existiam na época. Primeiro, a Convenção Internacional do Ópio. O que é? Era, como diz o nome, uma convenção sediada pela antiga Liga das Nações, que juntava representantes de diversos países para discutir drogas, principalmente o ópio, como dá o nome da convenção, mas também a cocaína. Eram duas drogas muito estudadas que preocupavam muito as populações da época. Porém, nessa que foi a segunda convenção, a de 1924, um representante brasileiro, Dr. Pernambuco, levantou a bandeira da maconha. E a maconha? Vocês não estão falando sobre ela também é muito perigosa. E aí ele disse que ela fazia com que as pessoas tivessem comportamentos agressivos, virassem pessoas agressivas, que era extremamente viciante, mais perigosa que a heroína, mais perigosa do que a cocaína, sendo que na época já existiam documentos médicos dizendo que a dependência que a maconha causava não era tão forte assim, que não existiam casos documentados de mortes por overdose de maconha, nem por crise de abstinência fortes, letais na maconha, ou seja, foi algo que para a época já era infundado, mas que não foi discutido. A fala do Dr. Pernambuco se espalhou pelo Brasil e junto dela pesou também os preconceitos raciais da época. Esses preconceitos eles eram muito impulsionados por causa desse cara aqui, César de Lombroso. Ele é um psiquiatra muito importante da época. Se você pesquisar sobre ele, você acha informações dizendo que ele é o pai da criminologia moderna. Ele é importante, porém, na nossa história ele não foi muito benéfico assim. Uma das suas teorias mais famosas dizia que você conseguia identificar uma pessoa com tendências criminosas, com tendências vândalas, através de características biológicas.
Então eu poderia olhar para você, olhar para o formato do seu rosto, olhar para o seu cabelo e dizer que, olha, você tem cara de criminoso, sai de perto de mim. E isso foi uma teoria que se expandiu muito na época e, claro, os escravos negros foram os mais atacados por conta dessa teoria. E a cannabis acabou se juntando a isso, porque também dizia que a cannabis deixava as pessoas agressivas, que ela também era perigosa. Então, já que os escravizados negros se utilizavam muito da cannabis recreativamente, e eles eram essas pessoas maldosas, criminosas, uma coisa juntou a outra. A infamidade dos escravos criou uma fama negativa para a planta, assim como essa fama negativa da planta que foi crescendo, piorou mais ainda a fama dos escravos. Então era uma forma de oprimir os dois ao mesmo tempo. E tudo isso foi se acumulando, até que em 1930 entrou em vigor uma lei federal que proibia completamente qualquer uso, comércio e plantio de qualquer derivado da cannabis. Agora que nós falamos sobre a parte histórica e como essa proibição se deu, a Maju vai falar um pouco sobre a questão morfológica. Vamos começar com a parte medicinal, que é o foco do nosso trabalho. Bem, para a gente entender como algo influencia, a gente tem que entender as funções daquilo. Para entender as funções, nós temos que entender como é a morfologia e como é formado. O sistema endocannabinoide, que é o sistema que possibilita a interação dos canabinoides da planta, é formado por três componentes: enzimas, os canabinoides e os receptores canabinoides. Quando a gente fala canabinoide, a gente usa em termo mais geral, que são os canabinoides, os fitoscanabinoides, são aqueles que já são encontrados na planta. O famoso conhecidos por alguns, o THC, se você virar a interpretação de alguns, aqui tem o THC, que é muitas das vezes visto como um vilão de tudo, e o que é visto mais como bonzinho, que está presente na maioria dos medicamentos, o CBD. Então, estima-se que existem mais de 50 tipos de canabinoides. E esse termo, mesmo sendo usado para forma geral, na verdade, ele é um termo guarda-chuva para duas classificações. Os exocannabinoides, como eu disse, são os fitos encontrados nas plantas, e os endocannabinoides, que são os canabinoides produzidos pelo nosso corpo. Os exocannabinoides mais conhecidos são o THC, como eu disse, que é uma substância biofótica, que é responsável por esse sentimento de euforia, porque ele está ligado à liberação de dopamina no organismo. E o CBD, que ele não tem os mesmos efeitos do THC, mesmo contendo um pouco do mesmo em sua composição, ele normalmente é encontrado mais em medicamentos. Agora, os endocannabinoides são aqueles que são produzidos naturalmente pelo nosso organismo. Entre eles, a anandamina, aquilo ali é meio esquisitinho, e o 2-AG. O 2-AG não precisa esse nome, na verdade ele apresenta um nome meio complicado de molécula orgânica, mas a minha dicção não me permite falar isso totalmente. Mas o que acontece? A anandamina ela é conhecida pelos cientistas como molécula da felicidade, a maconha do futuro. O que acontece? Ela é responsável pela sensação de relaxamento, de bem-estar. Quando a gente come questões como carnes, ovos, produtos lácteos, nós produzimos anandamina e, consequentemente, nós nos sentimos relaxados após ingerir isso. Ela é produzida em um consenso em relação aos sistemas imunológico, endócrino e nervoso. O 2-AG, ela já é o endocannabinoide de maior abundância no nosso organismo. Está relacionada com cognição, emoção, equilíbrio energético do nosso organismo. E como vocês devem ter visto no café de fora, a questão do leite materno. O que ocorre? Esses dois endocannabinoides são encontrados em abundância no nosso organismo e, consequentemente, nas mulheres no leite materno. E o que acontece? Sabe quando a gente já pensou como é que o bebê tem aquele instinto de fazer a sucção do leite materno? O que ocorre a partir do contato com a primeira gota do leite materno, cientistas israelenses levantam a hipótese de que o 2-AG ele influencia a sucção. Ou seja, algo que seria instintivo, na verdade, são outras coisas do nosso organismo, é influenciado por algo. Tudo isso acontece graças aos receptores canabinoides em nosso organismo, CB1 e CB2. Eles apresentam locais de influência comuns entre si. Contudo, o CB1 está mais ligado ao sistema nervoso
que os endocannabinoides e os endocannabinoides se correlacionam. Por quê? Endocannabinoides como THC e o endocannabinoides como anandamina, eles influenciam ambos os receptores. Ou seja, eles têm uma maior influência no nosso organismo. O 2-HG, por exemplo, por outro lado, só está ligado aos receptores CB1. Ele só trabalha no nosso sistema nervoso central. Já o CBD, que é curioso, já que ele é a substância mais utilizada em alguns medicamentos, ele não tem afinidade com nenhum dos receptores. Contudo, indiretamente, ele está relacionado com as outras três substâncias. Por exemplo, a anandamina. O CBD, quando é atuado no nosso corpo, ele aumenta o nível de anandamina no nosso organismo, pois ele regula os níveis séricos da mesma, ou seja, o nível dessa quantidade, dessa substância no sangue. Essa parte é um pouco mais complicada de entender, mas é por isso que a minha amiga Lívia me vai explicar a questão das doenças agora, para vocês entenderem mais como essas substâncias funcionam no nosso corpo. Então, gente, a cannabis apresentou resultados significativos e animadores no tratamento de diversas doenças. Uma delas é a epilepsia, entre outras. Bom, na fabricação, a maconha é utilizada na fabricação de cápsulas e jujuba, aquelas jujubas que a gente come, então, parecida com aquelas aí. Ela é usada, a jujuba e a cápsula também tem um óleo também, que é utilizado para essas doenças aqui do CBD e do THC. Então aqui algumas delas. E uma delas é a epilepsia, tem a quimioterapia também, quando a pessoa está fazendo quimioterapia, é muito bom quando ela sente um enjoo, aquela náusea, sabe? Aquelas dores, então ajuda muito no tratamento. Não trata a doença, mas sim ajuda no tratamento dela, que a pessoa fica com aquela moleza, sabe? E também as pessoas autistas. É muito bom para as pessoas autistas, porque eles têm aquela agitação deles, têm ansiedade, sabe? Eles às vezes não conseguem dormir à noite direito. Então ajuda bastante a controlar a ansiedade, ajuda bastante a controlar aquela agitação dele. E à noite para dormir é um ótimo remédio, que eles conseguem ficar calmos, mais tranquilos para dormir. E para os atletas, quando eles têm lesões musculares, ajuda muito, porque trata a dor, eles ficam mais relaxados, acalma mais o corpo deles e eles conseguem retornar aos esportes depois. Em contexto da lista, quando a gente diz produtos para a tratamento com a cannabis medicinal, nós não estamos falando de cigarro, do famoso beck, nem nada do tipo. Os produtos utilizados com a cannabis medicinal é a questão dos óleos. E há tudo como consequência que nós temos coisas boas e coisas ruins. A nossa amiga vai falar sobre as desvantagens do uso da cannabis medicinal. Bem, a cannabis medicinal ela tem ganhado destaque ultimamente por conta dos seus potenciais, dos seus benefícios terapêuticos. Só que, como todo medicamento, tem suas contraindicações. E a cannabis ela é desaconselhada para indivíduos com psicose ou doenças psiquiátricas não controladas, também como doenças cardiovasculares ou doenças respiratórias. Efeitos na saúde feminina. A mulher, qualquer coisinha que ela faça, ela dá um pedinho, o ciclo hormonal dela já muda. Só que o CBD ele ajuda a alterar o ciclo hormonal dela. Na saúde feminina também tem o caso da gravidez, que é um risco, né, para o bebê, que o bebê pode nascer ou prematuro ou abaixo do peso, ou pode vir a ter TDAH, então déficit de atenção e hiperatividade. Armazenamento no corpo. Como a Mari falou, a maconha é lipossolúvel, ou seja, ela se liga às células adiposas, que são as moléculas de gordura, e isso acaba dificultando a sua eliminação, o que significa que a substância permanece no sistema nervoso central por muito tempo, o que favorece para várias comorbidades. O seu uso recreativo, ele afeta várias partes do nosso corpo e da nossa mente. Uma delas que nós citamos aqui é a perda de memória, que ela afeta a chamada memória de curto prazo, que é basicamente o indivíduo ele fica com dificuldade de absorver informações simples. Por exemplo, o indivíduo esquece de dar seta.
Tudo bem que tem gente que não precisa de maconha para isso, mas não é eu. Tendências a comportamentos violentos. Também tem gente que não precisa de maconha para isso, mas a maconha, ela afeta o raciocínio da pessoa, e aí a percepção dela da vida fica meio lenta. Então ela faz de tudo para manter aquele estado eufórico induzido pela droga. Dependência química. A dependência, na real, todos esses efeitos aqui que eu estou falando, eles variam de organismo para organismo. E eles são maiores em organismos jovens, porque são organismos que estão em desenvolvimento. E a dependência é uma delas, porque o jovem ele está ali para se desenvolvendo ainda, vai mexer com um negócio que vai afetar seu organismo. Doenças pulmonares e cardíacas. A queima da maconha e a inalação de resíduos tóxicos, eles afetam o sistema respiratório. E o THC, inclusive, ele afeta o sistema cardiovascular. Risco de transtornos mentais. A cannabis ela pode agravar ou desencadear alguns transtornos. E aqui a gente fez a gente gostaria de mostrar para vocês uma comparação da maconha com outras substâncias que são legalizadas, como a nicotina, a aspirina, o álcool. A maconha ela nunca matou ninguém. Acreditem ou não, a maconha ela não causa overdose. E aí é uma incoerência, né? Porque é ilegalizada, não é legalizada, e as substâncias como o álcool, a nicotina, como vocês podem ver aqui, são legalizadas e são mais prejudiciais à saúde e mais viciantes do que a própria maconha. Inclusive, tem a morfina também, que é um exemplo, porque a maconha ela se mostrou eficiente no tratamento da quimioterapia por conta do THC, que é uma substância que contém a cannabis, a planta. E ela se mostrou eficiente e menos viciante e menos prejudicial do que a própria morfina, que é uma substância que é legalizada. Então a gente gostaria de retratar essa incoerência, né? Dito isso, a gente vai ver como está a questão legislativa atual no Brasil. Bem, atualmente o uso ou o comércio, o plantio de qualquer derivado da cannabis é controlado pela Lei 11.343, que é a Lei Antidrogas de 2006. Ela diz que o plantio, a venda, o consumo de qualquer vegetal que possa ser utilizado como uma droga é terminantemente proibido no Brasil, exceto se ele tiver alguma motivação religiosa ou medicinal. Nós estamos falando da cannabis medicinal, porém a Anvisa, o órgão regulador, não considera a cannabis como exclusivamente medicinal, então não pode. A única forma no Brasil de se utilizar um medicamento à base de cannabis aceito por lei é com a importação desse medicamento por um outro país que é legalizado pela produção. Porém, como vocês devem imaginar, qualquer coisa importada é extremamente caro. Isso aqui está em promoção. Então, essa imagem foi de um site de uma farmácia com um vidro de 200 mg de canabidiol, 30 ml, um vidrinho bem pequenininho, esse valor. Então, você imagine uma pessoa que precisa, por exemplo, todo mês ou até mais frequentemente comprar um vidro desse para um tratamento. Não é acessível. Para contornar isso, existe um projeto de lei, a PL 399, que é de 2015, que ela já foi aprovada em algumas instâncias, porém ainda está em votação, não foi completamente aprovada, não está em vigor. Essa lei, ela propõe permitir o cultivo em todo o país da cannabis para fins medicinais, científicos, veterinários e industriais, por pessoas jurídicas, ou seja, indústrias, hospitais e associações de pacientes. Mesmo se essa lei for aprovada, ela não diz que todo mundo vai poder plantar maconha em casa. Além disso, ela exige a autorização da Anvisa ou do Ministério da Agricultura, dependendo do motivo que essa pessoa jurídica quer realizar o plantio. Exige o controle do acesso ao local do cultivo, não é uma coisa pública, e também exige certificação dos teores de THC na semente, porque cada planta tem suas concentrações de tal molécula diferentes,
e a combinação das concentrações causam certos efeitos em cada pessoa. Então, também haveria essa certificação da semente, qual semente pode e não pode ser plantada. Além disso, esse projeto de lei também iria certificar algumas normas para a venda dos medicamentos, para a importação e exportação e também para os produtos variados do cânhamo, que é a raça, por assim dizer, da cannabis industrial. Ela tem muito mais fibras e menos substâncias químicas, utilizada para os tecidos, ali a gente tem alguns exemplos de até cremes cosméticos que podem ser feitos com a fibra do cânhamo. E também, falando do cânhamo, existe uma coisa interessante sobre ele, ele tem uma possibilidade nutricional, caso viesse a ser legalizado, que é a semente do cânhamo. Sabe como tem gente que come semente de girassol, semente de abóbora? Então, a semente do cânhamo, ela possui todos os aminoácidos essenciais para o nosso corpo. Os aminoácidos formam as nossas proteínas e é um motivo da gente precisar comer carne. E a semente do cânhamo possui todos. Então ele poderia muito bem ser ou um substituto, dos substitutos, né, para alimentos de base animal, em algumas dietas veganas e vegetarianas, ou até mesmo ser comercializado como suplemento proteico. Porém, ainda é uma lei que está sendo votada, então, no momento, a única forma de ter acesso são os remédios importados. Apesar